3 gols, assistência, liderança técnica, ajuda defensiva. Isso foi Davi Lari, né, o Davizinho contra a Fúria, uma vitória que para muitos foi improvável, mas Davizinho com muita liderança, muita maestria e obviamente, né, por ser muito craque, liderou o desempenho e para mim foi eleito o melhor jogador da rodada. Esse é o novo quadro aqui da Casa da Kings, é o raio-x do melhor jogador da rodada. Diante dos 5 jogos, eu vou selecionar para mim quem fez mais a diferença nas partidas e aqui a gente vai fazer uma análise rápida, né, sempre em ordem cronológica. Por que em ordem cronológica? Porque eu acho que a ordem dos fatores, elas somam e elas dão peso às atitudes acontecidas. Então, alguns temas vão ser repetitivos, mas isso vai acontecendo sempre em ordem cronológica. Essa vai ser a ordem da nossa análise. Mas é isso. Sempre que tiver uma rodada da Kings League, vou selecionar para mim quem foi o melhor jogador, é o jogador que fez mais a diferença entre os 5 jogos. E aqui a gente vai trazer essa análise, né? Uma coisa rápida, uma coisa sem ser tão técnica, mas assim, mas para a gente entender o que é que fez aquele jogador ser tão importante na partida. E hoje a gente está falando de Davi Lari e vai mostrar um pouquinho como ele se comportou dentro dessa partida. E como eu falei, aqui começa por ordem cronológica, né? E o começo de jogo não foi bom para Davizinho. Ele que fez esse pênalti aí, um pênalti relativamente infantil, né? Em cima de Lipão. Lipão ganha a frente dele ali. E quando corta para dentro, Davi meio que perde a passada. E o jeito ali para não deixar Lipão com a vantagem na bola é fazer o pênalti. Ele segura o Lipão por cima. E aí ele comete o pênalti. Lipão vai lá, converte, né, o pênalti, abre o placar. E aí logo depois, também no X1, Davizinho sofre um pênalti. E aí, na verdade, aí já era um X2. Ele tem a chance, né, de empatar, mas ele bate cruzado ali, bate forte. E o Barba, Vitor Barba, faz uma bela defesa. Então, assim, o começo de jogo para Davi Lário realmente não foi muito bom. Mas aqui já vem um ponto, né, que a gente merece falar, que é o poder e a importância defensiva de Davi Lário. Nesse momento aqui, como vocês podem ver no placar, o desempenho estava com 1 a menos, tá? O Christian tomou um amarelo e aqui a gente vai destacar. Isso acontece não só quando o time está com 1 a menos, tá? Pela explosão, pela velocidade, né? Pelo físico que ele tem, ele faz isso em outras etapas da partida e a gente vai ver outros exemplos aqui. Ele vai fazer isso no escalonado, enfim. Mas aqui ele vai fazer isso em outras etapas da partida. Ele vai fazer isso lá no matchball, ele vai fazer isso depois no dado, ele vai fazer isso em outras etapas que a gente vai mostrar aqui, mas eu queria primeiro para mostrar para vocês essa importância aqui, ó. Nessa saída de bola, a Fúria tá com um jogador a mais. Isso é uma instrução do Pantera, né? Davizinho, ele dá um passo para frente e ele meio que é responsável por marcar 2 jogadores. A gente vai mostrar isso em outros exemplos, mas pela velocidade ele meio que consegue dar essa pressão, né? Fechando nesse triângulo aí, tentando não dá tanta liberdade ao portador da bola. Então, ele tem muito essa importância defensiva, né? Nessa hora ali que os 6 não estão em quadra ainda, seja por uma expulsão, seja pelo escalonado, seja pelo dado, mas ele é muito importante nessa hora. E, obviamente, quando o time recebe a bola, quando o time rouba a bola, ele é um dos primeiros a ser acionado. Ofensivamente falando, né, aqui é o grande ponto de destaque de Davi Lário. E ele sempre vai receber a bola nessa faixa, né, na faixa direita do campo, ele que é canhoto, então a ideia é que ele consiga cortar para dentro e fazer a finalização, mas ele também dá muito tapa para o fundo, mas aqui a gente já consegue entender como a Fúria se preparou para enfrentar ele, né, sabendo de todas as características, de todas as qualidades. Aqui a gente vai ficar claro demais que a Fúria resolveu dobrar enquanto Davi Lário tivesse a bola. Então, ele pega a bola aqui, a um lugar onde ele vai pegar diversas vezes ao longo do jogo, né? Sempre aqui nesse corredor direito. E você vê Keno e também o dedo marcando ele de perto ali, fazendo uma dobra. E aqui vai ficar claro quando ele devolve a bola para o Bolt. Keno sai na marcação do Bolt, né? E aí a bola retorna. E assim que a bola retorna para Davi Lado, Keno abandona completamente o Bolt, como você pode ver aqui, para tentar fechar, né, esse poder de Davi Lário de tanto de 1 para 1 quanto de finalização e até de passe também. E aí ele sem ter o meio, o que é que ele faz? Ele vai no fundo e acha esse passe espetacular, né? Então, assim, a marcação da Fúria, por um lado, deu certo, porque eles dobraram aqui no meio, mas aí, meu amigo, com toda a genialidade de Davizinho, né? Ele tira, vai para o fundo e ele ganha nada mais, nada menos do que Dedo, né? Que é um dos melhores defensores da liga. Aqui a outra bola dele pegando na ponta também. Ele dá o passe, ele já vai receber. Major, ele demora um pouco e logo depois, Davi Lara já tá ali na bola, mas ele não consegue receber essa bola de volta. Esse aqui é um outro tipo de marcação, quando o alemão não tá
jogando ou quando o alemão, por algum motivo, ele não vai muito para frente, Davizinho junto com o Luizinho ali, um responsável para fazer essa pressão no 4-2, mas ele sempre caindo pela direita, né? Então aqui o desempenho, ele optou por marcar um pouco mais em cima, o alemão tá aqui no fundo do vídeo, como vocês podem ver, mas aí por alguma questão rápida ali de movimentação, Davizinho subiu para fazer essa pressão, e quando o alemão ele não está em campo, Davizinho consegue também, ele faz essa função e ele joga como se fosse uma dupla de ataque ali com o Luizinho, sempre tirando um pouco mais em cima. Fato esse, né, que foi muito legal, porque a gente viu muito esse embate de Dedo contra Davizinho, que são dois craques, então a gente vai ver isso também ao longo desse vídeo, mas eu queria aqui, né, mais mostrar que ele é versátil também. Aqui é mais uma vez ele marcando em cima, né? O alemão também não tá no jogo, então ele tá com o Luizinho ali fazendo essa dupla. E novamente, tá? Aqui, pelo poder físico, ele tenta fazer uma pressão sempre no portador da bola, independente se seja o do lado dele ou não. Nesse caso, o marcador do lado dele é Dedo, né? Mas mesmo assim, quando o Dedo toca a bola, ele vai também minimamente pressionar o outro portador da bola. Ele saiu do dele, Dedo vai lá, toca a bola, e ele vai e também tenta encostar ali. Acredito que é Jefinho. Aqui a gente chega na maior vantagem dele, né? A gente chega na onde ele fez a maior diferença no jogo, que foi no X1, né? Tanto no escalonado, quanto no dado, quanto no matchball. Davizinho, ele acabou com o jogo nesse momento aqui, quando ele estava com 1-1. Lembrando, mais uma vez, um confronto Davi Hilário contra Dedo, que é um dos melhores, se não o melhor defensor da liga atualmente. Mas Davi Hilário, ele não tomou conhecimento, estava muito confiante, né, nessa bola aí. Ele já dá a tapa para a esquerda e bate. O Barba não consegue fazer a defesa. E aí logo depois ele já volta, né? Porque ele sabe que ali estavam guardando a sua valência, o seu pulmão, para a hora que ele tem a bola. Então ele faz o gol, já sai, e aí a Fúria vai ter o ataque. E logo depois, né? 2K pega a bola ali na linha de fundo. E porque o Lelete não consegue fazer o gol, 2K pega a bola lá na linha de fundo e já entrega novamente no pé de Davi Hilário, que poucos segundos depois de ter feito o gol, vai lá e parece replay e faz novamente o gol. Ele consegue fazer a mesma coisa, puxa para a esquerda, só que dessa vez bate um pouco mais cruzado, né? A primeira ele bateu alto e na esquerda, essa ele bate baixo e cruzado. Não sei se sem querer, não sei se para quebrar um pouquinho a ideia do Barba ali, de onde ele iria chutar. Isso aqui é mais um relato da velocidade dele e da importância dele, né? Porque ele participa desde o início da jogada até tentar a finalização. Então ele tá com a bola aqui no meio, ele toca a bola no Christian e ele já sai em disparada muito rápido para receber a bola no fundo. Você pode ver que Pellegrini tenta retornar o espaço aqui, imaginando que ele vai fazer essa infiltração no meio, mas o que é que ele faz? Ele vem para o fundo para tentar abrir um certo espaço, né? E aí Christian opta até por um bom passe ali pro Vitor Bolt, que tá chegando, mas se ele dá essa pisada de calcanhar, da Vilar ia sair novamente sozinho para finalizar, e aí provavelmente, né, a bola ia cair no seu pé bom, que é o pé esquerdo. Mas aí, como falei, né, ele ameaça, toca para Bolt, que finaliza para fora. Nesse lance, a bola aqui sai no escanteio, e como eu mostrei lá no início, ele sempre vai tentar dobrar no portador da bola. Então, nesse caso aqui, ele faz a dobra com alguém que eu não consigo identificar daqui, e ele já consegue roubar a bola ali, e isso estava já acabando o jogo, tá? Ele consegue roubar a bola e criar mais uma situação de ataque para o time dele, o que mostra que ele ajuda tanto defensivamente quanto ofensivamente, né? E aqui quase que ele faz um golaço, tá? Essa chapa aí, se entra, meu amigo, ia ser golaço. Aqui é mais um exemplo daquele pêndulo que eu falei, ele sempre tentando dobrar ali. Nesse caso, ele dobra em Lipão, né? Lelete vai cortando a bola para o meio. Quando a bola chega em Lipão, certamente por uma instrução do treinador, ele já dobra e aí Lipão fica sem ter o meio. O que fizeram com ele, ele agora faz em ajuda agora na parte defensiva. Então ele já fecha aqui, ó, junto com o Gigante. Lipão não tem outra alternativa a não ser puxar para fora e aí já fica muito mais fácil de marcar, né? E aí Lipão perde a bola, lembrando que Lipão, obviamente, é um dos melhores jogadores da liga. Então é muito importante ter essa marcação dupla. Como eu falei, se você quer enfraquecer algum sistema defensivo que é muito forte, no caso, Pellegrini e Dedo pela Fúria ali, né, são grandes defensores, uma das coisas que você tem que tentar fazer, uma das saídas que você tem que tentar fazer, é sempre tirar o defensor da área. E aí, meu amigo, ele é muito importante nisso. Por quê? Porque sempre que ele jogar, o melhor defensor do time, ou pelo menos os melhores defensores do time, vão colar em cima dele para não deixar ele jogar. E aí, o que é que ele faz? Ele tem a obrigação de tirar esse jogador de dentro da área para poder liberar espaço. Aqui a gente já estava falando, né, do matchball, que tem menos jogadores em quadra, então teoricamente já sobra mais espaço. Então dá para ver aqui claramente a instrução do treinador, né, e como o Davizinho ele consegue executar isso muito bem, porque ele dá uma balançada e depois ele sai
no começo da jogada, ele tá ali perto da linha de substituição, e aí ele vai para o fundo, ele leva dedo até o final, lá ele, e aí, logo depois, ele consegue fazer essa volta, né, e abre muito espaço no sistema defensivo da Fúria para essa bola que seria uma bola infiltrada que quase sai o gol. Aqui, ó, ele saindo da imagem, puxando o dedo, ou seja, agora não tem ninguém lá atrás. Vai ter alguém que estava nessa ponta esquerda aqui, mas o espaço já está feito. Aqui a bola não entra, né? O passe não sai com perfeição, mas o espaço foi aberto, então a jogada ela aconteceu. A parte dele ele conseguiu fazer. E aqui nesse lance a gente consegue ter um pouquinho da noção do rastreio de campo, né? Da visão ampla, da visão de jogo que Davi Hilário tem, porque quando ele dá o passe no Luizinho, ele percebe que Jefinho dá um passo atrás e aí ele fica com um pouco mais de espaço. Nessa parte que ele tem espaço, ele já pede a bola desesperado, porque ele já sabe qual é o próximo movimento que ele vai fazer. E aí, meu amigo, ele já acha um passe absurdo, né? No final teve aquela confusão e o gol não valeu, mas fica muito claro a leitura de jogo dele. Ele vai pegar a bola aqui, ó. Ele dá o passe e observa agora. Quando ele sente que Jefinho dá um passo para trás, que ele tem espaço, ele já pede ali desesperado, já sabe o que fazer, já limpa e acha esse bolão pro Christian, que faz o gol, mas a bola não vale. E para finalizar esse jogo, impecável dele, né? Na verdade não foi impecável porque perdeu o pênalti e tal, mas assim, para finalizar esse jogo muito bom, ele acaba com o jogo no matchball, no 1 contra 1, ele dá esse pique para finalizar, não consegue porque Lelete pressiona, o Barba também pressiona ele fica sem espaço, mas aí, meu amigo, na volta, ele com espaço, sem essa pressão do Lelete, o Barba não pode soltar a pressão nele, e aí, fácil como quem rouba doce de criança, né? Como diz o ditado. Davi Hilário faz o seu terceiro gol no jogo, decreta a vitória, né? Até certo ponto surpreendente do desempenho em cima da Fúria, e isso, para mim, levou ele para ser o melhor jogador dessa rodada. E aí eu queria saber se você gostou desse formato de vídeo, né? A gente tá fazendo, eu já fiz o raio-x da melhor partida e agora eu tô fazendo o raio-x do melhor jogador. Então, aqui na Casa da Kings vai ser assim, toda rodada da Kings League, vou fazer uma votação lá no meu Instagram e vou tentar ver qual a partida vocês querem que eu analise. E dentro dos 5 jogos que acontecerem, eu vou selecionar para mim quem foi o melhor jogador da rodada e a gente vai botar uma lupa nesse jogador aqui e tentar entender o que é que aconteceu para ele ser aquele melhor jogador da rodada. Fechou? Então, se você gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal, porque tem muito conteúdo vindo aí. E principalmente, você gosta de conteúdo tático, técnico de Kings League, então já manda esse vídeo para um amigo teu que gosta de conversar sobre isso. E vamos embora, porque o segundo split apenas começou, tem muita coisa aí para vir. E te vejo no próximo vídeo.